Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. Quero discutir hoje os maiores medos ou, vamos dizer, fragilidades do ditador russo Vladimir Putin. E também a Ucrânia destruiu depósitos de munições na região do portuário de Briansk, não exatamente no porto de Briansk, mas muito próximo dali. E também na região de Krasnodar, dois grandes depósitos que foram destruídos na noite anterior, agora do dia 9 de outubro. E os russos estão bombardeando a região de Kursk, que foi ocupada pelos ucranianos. Kursk, como vocês sabem, é uma província russa que está, uma grande parte dela, mais de 1000 km², em poder dos ucranianos. Convido-os, inscrevam-se no canal e deem um like. É muito importante a tua participação, o que você vê aqui, o que você ouve aqui, você não vê nem ouve em outros canais e muitas vezes nem na mídia tradicional. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Em um nível de maior medo, um dos maiores medos do ditador russo, vocês vão entender agora que eu vou falar desses medos, por que ele não quer acabar com a guerra, né? E um dos maiores medos do ditador Putin é do tipo, a imagem arrancada do poder. Ele tem medo dessa imagem dele mesmo ser arrancado do poder. E ele não quer que isso aconteça com ele. Pode ser uma maneira terminal politicamente falando, ou seja, termina a carreira política dele, e o pior medo é ele ser a maneira terminal biológica dele, o que ele quer menos ainda. Então é o grande medo que hoje atormenta ele, não só hoje, mas já há algum tempo aí, e principalmente agora com esses murmurinhos de conspiração, isso aumenta bastante. E ele vai fazer tudo para que isso não aconteça com ele. E ele também vê essa movimentação toda como uma projeção do poder dos Estados Unidos da América. Isso deixa ele muito apreensivo, né? E ele não apenas esse poder dos Estados Unidos da América na Europa e na própria Ucrânia, mas na própria Rússia. Então ele está desconfiando que os Estados Unidos da América estão projetando um poder dentro da própria Rússia. Isso faz com que ele fique aí com um estresse, né? Faz com que ele fique não seguro, não sinta-se seguro por causa e em função até de como está indo mal a guerra na Ucrânia para a Rússia e para ele, ditador russo, que foi quem fomentou essa guerra terrorista e criminosa contra a Ucrânia. Eu não quero subestimar o que Putin pensa, né, dentro desse trabalho que eu fiz aqui. O que Putin pensa do alinhamento com os europeus e os Estados Unidos da América na Ucrânia. Né? Não quero fazer mau juízo disso, mas o maior medo, o que o ditador russo também tem nesse assunto, é de perder o poder por causa dessa projeção do poder americano. Esse é o grande medo dele, né? Eu já comentei rapidamente atrás, mas ele, isso é na realidade conforme ele, Putin, enxerga o mundo. Mas na realidade ele que trouxe o mundo para isso, começando essa guerra que ele não precisava ter começado. A Ucrânia não queria a guerra e nem começou a guerra e nem provocou ele para isso. Mas a grandeza, o sentimento psicológico e psicopático que ele é o imperador, ele quer ser o dono do antigo império da União Soviética, fez com que ele provocasse essa guerra e está se dando muito mal, né? Ele detém apenas no máximo 20% do território ucraniano, que não é muito mais do que ele tinha de 2014 para cá, em quase 3 anos de guerra, com grandes perdas humanas e com grandes perdas de material bélico, e principalmente na economia russa. Mas o que ele pensa, mas ao mesmo tempo ele tenta se iludir e pensa que está tudo bem, porque o poder dos Estados Unidos na Ucrânia é irracional, segundo ele. E, em última análise, ele pensa que os Estados Unidos da América e a OTAN não vão chegar a um acordo para derrotá-lo. E ele, por causa disso, que ele faz tantos blefes dizendo que vai atacar o Ocidente com armas nucleares
e ele acha que assim o Ocidente não vai atacá-lo, não vai derrotá-lo. Mas também, em contrapartida, ele não tem, um medo dele também que ele não tem controle político sobre a Ucrânia, que ele quer controlar a Ucrânia, mas ele não tem controle político como em alguns países. Por exemplo, na Hungria, que faz parte da União Europeia e da OTAN, ele controla o primeiro-ministro húngaro come na mão dele, né? É um exemplo. Tem outros por aí que ele controla, que são subalternos dele. E na Ucrânia ele não tem nenhum político hoje que ele consiga controlar. Nem no médio, nem no curto prazo ele não tem. E para ele, então, isso é ruim, porque ele precisaria ter alguém lá. Ele não consegue colocar ninguém de dentro para representá-lo se ele tomasse a Ucrânia, que ele não conseguiu. Mas a Ucrânia continua sendo uma aspiração existencial dele, é estranho, né? Uma aspiração existencial, e ele continua não querendo acabar com a guerra. Mas não é apenas o Ocidente que é uma ameaça para ele, né? Mas a Ucrânia, que é um poder muito maior, né? A Ucrânia tem esse poder muito maior para acabar com ele, que é esse medo dele. Porque ele pensa assim, se acontecer que nem em 2020 aconteceu na Bielorrússia, onde o ditador atual não foi eleito, ele perdeu a eleição, ele manteve-se no poder pela cumplicidade das Forças Armadas, que mantiveram ele no poder, não deixaram ele sair do poder. Então hoje ele é um ditador, não foi eleito, foi uma senhora que foi eleita, e ela teve que sair porque senão ela seria presa. Esta é a realidade que aconteceu lá. Então ele tem medo, porque se acontecer igual na Bielorrússia, como a Ucrânia, qual é a Ucrânia? É um país democrático, ele tem medo justamente que essa democracia penda para o lado da Rússia e ele possa vir a ter problemas, ameaçá-lo politicamente e biologicamente também. Isso é uma coisa que ele já discutiu com os seus mais próximos sobre eles, dentro dos cenários que podem acontecer. Então ele tem medo da democracia, porque isso aí fica mais uma vez comprovado que a Rússia não é uma democracia, né? E também o que os russos fazem no teatro de operações e os ataques a civis. Ele não quer ser julgado por isso, ele já tem um processo, pelo menos, do sequestro de crianças ucranianas, mas ele sabe que, dependendo de como for o término da guerra, ele será julgado por isso. Mas parece que a segurança do atual regime de Moscou e de seus dirigentes, do seu ditador e da sua máfia, depende da guerra da Ucrânia. Esse é um motivo que eles não querem acabar a guerra. Não é só uma questão de não querer acabar a guerra. Ele tem esse medo porque eles acham que as pessoas na Rússia podem achar que eles não conquistaram nada. Eles tiveram grandes perdas e não trouxeram nada de volta para casa. A Ucrânia continua onde estava, democrática e livre, e a vida continua. E o próximo medo de Putin é a fragmentação da elite russa, né? Ele mantinha ela unida. Aqueles no início da guerra que foram contraditórios, surpreendentemente morreram, um ataque do coração, pularam de janela, ou tomaram veneno sozinhos, ninguém sabe por quê, mas ele conseguia manter assim a elite unida. Hoje parece que essa elite está fragmentada porque é uma Rússia mais pobre e assim a elite fica pobre e a elite também não pode negociar, fazer seus negócios, movimentar a economia russa através com o exterior. Então esse é o grande problema dele e ele não quer abrir mão do poder, né, para isso, porque a segurança dele está em ele estar no poder. E esse medo aqui, finalmente, eu quero dizer, pode ser entendido por uma frase. Eu achei interessante, eu estive estudando isso. O Gorbachev, antes dele quando ele colaborou para a extinção da URSS, porque na realidade não tinha mais sustentação econômica, não tinha mais dinheiro, e a corrupção era muito grande, então eles separaram os países, né, aqueles que quiseram. E o Gorbachev perguntou assim, né, o Mikhail Gorbachev, que era secretário-geral do partido e principal dirigente da União Soviética, ele disse o seguinte, que dá para traduzir numa frase, que o Gorbachev falou para ele disse para o Putin: por que você tem tanto medo do povo russo? Então, aí está explicado o porquê
ele é um títere ditador, né? E como as coisas estão acontecendo na Rússia. E por que está assim? Porque o povo é despolitizado. E o povo sendo despolitizado deixou tudo na mão do Putin, e o Putin fez do jeito que quis, e agora o povo pode querer se movimentar de repente, porque os seus filhos não estão voltando da guerra na Ucrânia. Quero tratar agora de um outro tema, que é a destruição de 2 depósitos de munições. Um na região perto da região portuária de Briansk, na Ucrânia, que fica no Mar de Azov. Esse depósito fica numa cidade próxima, muito próxima, né? E ele continha basicamente munição que foi trazida para a zona portuária para abastecer o leste da Ucrânia e o sul da Ucrânia, porque Briansk fica em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia. Mísseis coreanos, a maior quantidade de munição de mísseis coreanos e também de artilharia de obuses coreanos também. E inclusive os propagandistas russos do Facebook, não, do Telegram, noticiaram isso e disseram, até criticaram esses mísseis coreanos, que uma grande parte deles explode no ar antes de chegar no alvo, e alguns nem explodem. Então fizeram uma crítica a isso, e eles confirmaram que houve essa explosão, os próprios propagandistas da Rússia, que estão injuriados com o que está acontecendo no teatro de operações na Ucrânia. E outro foi na região de Krasnodar, que era um depósito que estava cheio de drones Shahed do Irã, que também explodiu, e houve uma série de explosões secundárias depois, e o depósito, assim como lá em Briansk, foi incendiado, e ambos depósitos, o fogo consumiu-se, inclusive durante a madrugada. Quando eu estou terminando esse vídeo aqui, o fogo estava ainda consumindo e havendo explosões, impossibilitando os bombeiros de trabalhar na área. Enquanto isso, na região de Kursk, os russos estão bombardeando as próprias cidades, lá onde estão alguns que não foram evacuados, né, população russa, inclusive em algumas vilas que são controladas pela Ucrânia, mas não tem tropas da Ucrânia lá dentro. Eles estão bombardeando, fizeram nas últimas 24 horas muitos ataques de mísseis, pelo menos 15 mísseis em 6 ataques aéreos eles fizeram. E fizeram 65 ataques de artilharia de obus contra essas vilas. E a cidade de Sudzha, que foi uma das primeiras cidades a ser tomada pela Ucrânia, eles bombardearam e acertaram uma série de edificações e uma série de casas também, ferindo civis. E a Ucrânia está dando atendimento médico a essa população civis em toda a província de Kursk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, não esqueçam, inscrevam-se, é importante ter você inscrito no canal, que você vê aqui, você não vê em outros canais. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.